Muito bem. Eu quero convidar você para abrir no Salmo 139, e é por isso que eu falei de ontem. É porque nós vamos ler o salmo que foi lido ontem, o Salmo 139. Este salmo fala de três atributos de Deus incomunicáveis. Que coisa, né? Deus tem algo que ele não passa para ninguém, ninguém tem, só ele. Ou seja, a onisciência, ele é conhecedor de tudo. A sua onipresença, ele está em todo lugar. E a sua onipotência, que é todo poder. E ele tem todo o poder, não sobrou poder para ninguém, ok? Vamos ler. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Vamos ver qual é a versão aqui. Acho que é isso mesmo. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Então, nós lemos esses primeiros 6 versículos e falamos poucas coisas acerca da onisciência de Deus. Imagine que Deus sabe tudo, Emerson, sobre você. Mas não só sobre você, Toninho. Isso que você está pensando agora, Deus já está. Vou abrir um parênteses aqui para falar uma coisa diferente do que eu não disse ontem, mas vou dizer aqui. Uma certa vez eu estive numa igreja chamada Assembleia de Deus Adnipo. Assembleia de Deus japonesa, né? E lá eu estava ouvindo o Fernando Takayama, pastor dessa igreja, e o pastor da igreja é o Idecaso. E ele, Fernando, o irmão, estava pregando. E ele falou uma coisa: tinha um telão, né, na frente. Aqui tem o monitor, mas tinha um telão. Ele disse assim: já pensou se nesse telão estivesse passando os teus pensamentos ali, o que você está pensando agora? Houve um silêncio, porque Deus, ele não, o objetivo de Deus não é envergonhar ninguém. Mas eu quero dizer para você, caso você não saiba, Deus conhece todos os teus pensamentos. As palavras ainda nem se formaram na tua boca, Deus já sabe. Esta é a onisciência de Deus, entre outros atributos, entre outras coisas, uma das coisas que Deus sabe é tudo a teu respeito. Deus sabe como você anda, por onde você anda, o que você fala, o que você faz. E o objetivo de Deus é dizer para você: desperta, eu amo você e quero que você ande após mim. Venha, segue-me. O Senhor Jesus convida você para segui-lo, andar após ele. Esse é um convite maravilhoso para todos nós. Imagine, irmãos, nós estamos cercados por Deus, cercados plenamente. Ele está no meu andar e no meu deitar. Conhece os meus caminhos, né? Como eu falei agora. Sem que haja palavra,
Pronto, ele já sabe. E ele te cerca em volta. Deus está ao teu redor. O adversário está em derredor, um pouco mais longe, buscando ocasião para te tragar. Mas Deus está ao teu redor. Como diz o hino, ao meu redor, Deus sempre está. Ao meu redor, para me guiar com seu amor tão puro e bom. Deus está sempre ao meu redor para me guiar. E esse guiar vem acompanhado de amor, um amor que eu e você não podemos compreender, mas Deus está te cercando, e isso para nós é maravilhoso. Quando conseguimos sentir esse amor de Deus em nós, né? Porque não é visível, mas é perceptível. Então, a gente sentindo esse amor, a gente é como Deus é maravilhoso, sabendo que Ele é santo, em Deus não há mudança, não há sombra de variação, Ele é plena luz, Ele é puro, Ele é perfeito, e chama a mim e a você, pecador, para perto dele. Ele quer ter uma intimidade com você. E ele espera que você queira, né? Ter essa intimidade com ele. Verso 7. Para onde me irei do teu espírito? E para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Qual é a outra tradução para Seol? É inferno, né? É isso? Outra palavra que fala sobre o que é Seol é inferno. Se eu fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Às vezes nós queremos fazer igual Jonas, né? Fugir da presença de Deus. Nós queremos abandonar tudo e fugir, e deixar para fazer outra, levar uma outra vida. Mas para onde você for, Deus está lá, estará lá. Como diz o Salmo, se for a uma extremidade da terra ou para outra, Deus está lá. Estão querendo fazer expedição aí para outros lugares, né? Outros planetas. Você pode ir também, mas Deus vai estar lá. Tem jeito. Ele estará lá. Ele conhece os teus caminhos, ele conhece os teus pensamentos. Você pode querer andar por qualquer outro canto, mas Deus estará te observando, ele já te cercou. Você está cercado por Deus, não tem para onde fugir. Mas tem uma coisa, Deus não vai pegar você forçadamente. O Espírito de Deus trabalha no nosso coração, no meu coração e no teu coração, de maneira que, para nos convencer do pecado. E o pecado da humanidade é não reconhecer Jesus Cristo como Salvador. E Deus então envia o seu Espírito aonde a gente está, porque Ele está lá, presente. E o Espírito toca na nossa mente, no nosso coração. E a sua palavra começa então a produzir um fruto para trazer à sua mente como você está longe de Deus e precisa dele. Deus conhece os seus caminhos, sabe das suas dificuldades. Deus conhece a sua saúde. Deus conhece o seu corpo. Deus conhece as tuas finanças. Deus conhece a tua família. Deus conhece, Ele sabe e Ele está presente aqui
ir lá. Muitas das vezes estamos preocupados com algo, mas Deus está cuidando. Se você teme a Deus, se você ama ao Senhor e ora por essas coisas que eu estou falando, Deus está cuidando. Nós não estamos vendo Deus trabalhar, mas Deus está trabalhando. Nós queremos para agora, mas Deus está no tempo dele fazendo as coisas. E tudo tem tempo determinado para isso. Se você quiser se esconder de Deus, achar que Deus não está vendo, você quer fazer uma coisa errada e apaga a luz, ou vai para um lugar escurinho e quer fazer a coisa errada? Engano teu, porque assim como nós estamos vendo aqui, as trevas para Deus é assim, igual nós estamos vendo aqui. Tudo claro. Tem mais uma coisa, irmãos, com relação a esconder. O pecado faz isso na vida da gente. A gente quer esconder. Exemplo. O que aconteceu quando foi dado para Adão aquele fruto? Eu não sei se é a maçã, eu acho que não, a Bíblia não fala. Se a Bíblia não fala, mas comeu de um fruto, né? E logo ele percebeu que pecou, né? Ele sentiu que... E o que ele fez? Escondeu. Isso chama-se treva. Quando a pessoa quer se esconder, isso chama-se treva. Você está em trevas. Precisa sair dessa condição. E Deus está te vendo. Aonde você está? Você está em trevas, mas Deus está te vendo assim, ó, como tudo iluminado, Ele está te vendo. Deus conhece os teus caminhos, Deus conhece as tuas escolhas, as tuas palavras. Deus conhece. Ele sabe. Não lança em rosto. O objetivo de Deus não é envergonhar ninguém, mas é chamar você para perto dele e dizer que ele conhece a tua necessidade, ele conhece os teus dias, como foi, como está sendo e como será. Deus conhece, Deus sabe, ele está ao teu redor, ao meu redor, ao nosso redor. Verso 13: Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos. Quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais ia sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são a soma deles. Se os contasse, seria maior, em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Aqui é uma descrição da onipotência de Deus. Como é que se forma o osso dentro do ventre da mãe que está gerando, né, Vivian? Você está ouvindo aí, Vivian? Ontem nós estivemos lá na sua festa, Vivian. Nós nos alegramos com isso. E a Vivian é o bebê que a Luísa está aguardando aí alguns dias, alguns meses, e ela virá para a nossa alegria, a alegria dos pais, né? Glória a Jesus. Mas como que se forma, como essas coisas que o salmista está dizendo que ele foi formado e Deus já sabia. Todas as coisas foram escritas antes de serem formadas e elas iam sendo formadas dia a dia. Pelo poder da palavra de Deus, todas as coisas foram criadas. A Bíblia diz lá em Gênesis que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Em um determinado momento, Deus disse: haja. Hã? Mas não era o sol, né? Ah, o sol foi feito depois. Então, é engraçado. A luz não vem do sol, a luz
é algo que Deus criou. É interessante isso, né? A luz, algo que Deus criou. Criou as estrelas, criou o sol, criou a lua para governar de noite, o sol de dia, pelo poder da sua palavra. Então, quando Deus fala algo, é maravilhoso, né? Exemplo, né, de quando Deus fala, o leproso chegou, 9 leprosos, né, passaram por Jesus e pediram, né? 10 leprosos pediram para. E um só voltou. E ele, Jesus só disse uma coisa: eu quero ser limpo. Imagina, irmãos, o poder da palavra. Pelo poder da sua palavra, ele falou para o morto: Lázaro, vem para fora. A viúva, o filho da viúva de Naim, ressuscitou também pelo poder da sua palavra. Esse é o Deus onipotente. Esse Jesus, ele é Deus, né? Foi encarnado, nasceu através da Virgem Maria, né? Uma mulher escolhida, agraciada, entre outras, ela foi a principal. Deus escolheu Maria e Jesus foi entretecido no seu ventre, gerado pelo Espírito Santo. Isso é poder de Deus. E tem mais uma coisa: Deus pode, né, gerar Cristo em você. Deus pode gerar Cristo em você. Abre o coração, deixa o Espírito de Deus falar ao teu coração. Experimente desse poder de Deus sobre a sua vida. Às vezes estamos vivendo uma vida atribulada, angustiosa, e Deus quer te dar alegria, mesmo no meio da angústia. Deus quer te dar paz, mesmo no meio dos problemas. Esse é o poder de Deus. Deus tem poder para nos dar alegria no meio da tribulação. Deus tem poder de nos dar paz no meio dos problemas. Deus tem esse poder de nos dar segurança nele, em Jesus Cristo. É de Jesus quem nós precisamos. É de Jesus, é dele e somente dele. Todas as outras coisas, irmãos, são acrescentadas na nossa vida. Nós buscamos o reino, buscamos fazer a sua vontade, a sua justiça, as outras coisas são acrescentadas na nossa vida. Então, nós estamos falando do poder de Deus, o poder criador de Deus. Deus pode abrir portas, ele tem poder para isso. Deus pode fechar portas. E quando ele fecha, ninguém abre. Quando ele abre, ninguém fecha. Porque é segundo a sua vontade. Então, irmãos, eu convido você a confiar no Senhor, esperar nele. Primeiro, ele sabe tudo a teu respeito. Tudo. Então, quando você ora a Deus, não esconda de Deus o que você está sentindo. Diga para Deus exatamente como você está sentindo, o que você está sentindo. E ponha para fora. Assim como um paciente procura o psicólogo, é semelhante, não é a mesma coisa, mas é semelhante. E o psicólogo começa a conversar e você começa a contar seus problemas. Faça isso para Jesus, faça isso com Deus. Diga para Deus, em nome de Jesus, qual é o teu temor, qual é a sua angústia, qual é o seu problema. Porque poder para resolver ele tem. Para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Hoje, né, na escola dominical foi falado de Abraão, né? Para o homem, para o homem isso é impossível, mas para Deus não há impossíveis. Para Deus tudo é possível. É, Continuando aqui. Possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque
Não, isso eu já li. Eu quero ler o restante. É o 19. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti? Aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Eu vejo nesses dois últimos versículos o restante do Salmo, né? Na primeira parte do Salmo, a gente lê aqui, ó, Senhor, tu me sondaste. Isso está no passado, né? Está no passado. E me conheces. Então o Senhor sondou ele desde lá de trás, e o salmista está dizendo, e o Senhor me conhece. Está falando aqui que conhece o assentar e o levantar. E aqui no fim, sonda-me, ó Deus. O salmista está pedindo que o Senhor sonde. O Senhor já fez isso. O salmista disse que ele fez isso lá no início do salmo. Mas agora, nesse finalzinho, o salmista está dizendo: sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Diante do que eu falei agora há pouco do telão, e se aparecesse os pensamentos aqui, você tem coragem de dizer assim: sonda, meu Deus, conhece o meu coração? Eu sei que nós podemos fazer isso. Temos um coração liberto, puro diante de Deus. É claro, não somos perfeitos. Precisamos ser lapidados, né? Ser santificados na medida em que caminhamos com Cristo. Mas o salmista conhece o meu coração, prova-me, e conhece os meus pensamentos. Você pode dizer isso para o Senhor. Senhor, é, conhece os meus pensamentos, prova-me, conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho e mal. Então, primeiro, a onisciência de Deus. Davi está pedindo que a onisciência de Deus o conheça, o sonde, e depois caminhe com ele, esteja presente com ele nos seus caminhos. Olha lá. E vê se há em mim algum caminho mal e guia-me pelo caminho eterno. Só o poder de Deus pode nos fazer caminhar neste caminho eterno. O Deus onipotente pode fazer você caminhar desta maneira. Amém? Quero convidar você a orar. Eu vou orar, né? Você pode ficar assentado mesmo. É, quero falar só mais uma coisa. Esses três atributos que nós falamos aqui são os atributos incomunicáveis, são os atributos de Deus. Existem os atributos de Deus comunicáveis e eu quero falar de três. E encerro a pregação aqui, que é o amor de Deus, a justiça de Deus e a misericórdia de Deus. Eu tenho para mim que essas três, não que as outras coisas, os outros atributos comunicáveis de Deus não estão presentes, estão. Mas eu quero falar desses três conjuntamente, principalmente esses três. Eu e você somos pecadores. E Deus demonstrou o seu amor por nós. Primeiro,
O salário do pecado é a morte. Então, para se fazer justiça, pecando, morre. Para se fazer justiça em relação a isso, pecou, morreu. Mas o amor de Deus está é, junto. Aliás, a justiça de Deus está junto com a misericórdia. E era isso que Jesus falava para os fariseus, né? Vocês fazem tudo certinho, mas vocês estão esquecendo o juiz da misericórdia, né? Vocês não estão fazendo a justiça, o juiz da misericórdia, vocês não estão fazendo isso. Vocês deveriam fazer essas coisas, pagar os dízimos e dar as suas ofertas, mas também socorrer o próximo, socorrer o necessitado e não fazer, correr atrás de alguém, fazer dele um prosélito e depois fazê-lo duas vezes filho do inferno. Ou seja, com as suas leis, com os seus dogmas, com as suas imposições, um fardo que ninguém pode carregar. E o próprio fariseu, com um dedo, não quer mover. Então, o amor de Deus, a justiça de Deus, cheia de misericórdia, faz essa justiça demonstrada em Cristo Jesus quando ele morreu na cruz. O amor de Deus é manifestado em Cristo. Deus executa a sua justiça com misericórdia, porque ele apresenta a solução para o teu problema e para o meu problema, que é Jesus. Este amor insondável de Deus, usado de misericórdia, ele aplica esta justiça para mim e para você. Ele pagou pelo meu pecado, pelo teu pecado. Uma certa vez um amigo disse para mim: como pode, Cláudio? Ele falou assim: eu não entendo isso, porque eu vejo assim. Como é que a pessoa que está lá na cadeia, ele matou, estuprou, roubou, fez o diabo, né? E agora ele põe a Bíblia debaixo do braço e está tudo certo? Eu falei assim: eu vou explicar. São duas coisas. Aquilo que compete a Deus perdoar é com Deus, que chama-se pecado. Essa questão é espiritual, é Deus quem perdoa. A questão do crime, ele paga para a justiça. Então, o erro que a pessoa cometeu, e se tem uma penalidade, para isso as autoridades estão aí, para isso a lei está aí, ela é aplicada para quem erra. Quem anda direito não tem temor da lei. Quem anda direito, quem anda honestamente, fazendo as coisas corretamente, não tem temor da lei. Mas a lei, ela é pesada para quem anda errado. Então, a justiça de... E eu falando para ele, né? Então, a questão do pecado é com Deus. Se a pessoa se arrependeu, ela percebeu que o que ela fez é algo terrível e que se ela não se arrepender, ela está distanciada de Deus, afastada de Deus, cortada da comunicação com Deus. Se isso for sincero, verdadeiro, o pecado está perdoado. Ela põe a Bíblia debaixo do braço e vai para onde ela, é claro, se estiver presa, para o lugar onde ela estiver lá dentro da prisão. Porque está pagando para a justiça com relação ao seu ato criminoso, ao seu ato ilícito. Eu não sei se eu alcancei o coração daquele homem, mas essa é a verdade. Essa é a realidade. Se nós olharmos para nós em relação ao criminoso, a gente vai olhar e... Não, mas eu sou bom. O camarada não é bom. Ele merece aquilo que ele está. E aí nós entramos numa outra seara igual aos fariseus, né? Igual muitas pessoas. Lembram daquele... eu não sei em que lugar foi falado aqui, não sei se no carro que eu estava junto com a Valéria, mas nós ouvimos o seguinte, não sei se foi na igreja ou no carro, mas a mulher que foi apanhada em adultério, em flagrante adultério, ela, ela foi apanhada no adultério, mas foi levada sozinha, né?
Porque quando era apanhado em adultério, se foi realmente adultério, foi flagrante aquele negócio, cadê a outra parte que estava junto com a mulher, né? Só estava um lá. Bom, e fizeram a pergunta para Jesus: a lei manda apedrejar, e você, o que diz? Começou a escrever, né, em algum lugar, no chão. E ele, então, em um determinado momento, se levanta. Pois bem, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Um a um foram se levantando, a começar pelos mais velhos. Uma coisa eu tenho aprendido aqui com o pastor Celso. Quanto mais velho, mais coisa errada tem, mais pecado tem. Então, começa pelos mais velhos. Aí os mais novos vão... Mas vão também, porque também tem coisa errada. E o que eu quero falar aqui com relação a isso é: nós somos assim, e nós não podemos ser assim, a gente deve ser diferente disso. Pedir que o Senhor nos mude. Porque eu olho para o erro do Toninho e acho uma coisa horrível. Mas eu também tenho. E o meu, a gente aponta o dos outros e se esconde, né? Mas é exatamente por causa disso que cada um foi saindo. Nós não usamos de misericórdia. Nós somos severos no nosso julgamento. As pessoas no mundo são assim. É claro, existe a lei, existe justiça. E todas as coisas passam, começa lá na delegacia, começa lá no fórum, e depois vira o processo, e depois as coisas vão acontecendo. Mas neste caso aqui, a mulher ia ser morta, ela ia morrer. E agora, as pessoas estão cegas porque ela cometeu algo grave. E assim, as pessoas vivem no mundo, porque elas colocam diferentes medidas para os pecados. Eu realmente creio que exista diferença entre uma coisa e outra diante de Deus. Mas tudo é pecado. Tudo é pecado. A mentira é pecado, assim como matar é pecado. As duas coisas podem levar a pessoa para o inferno. Cortar da união com Deus, com Cristo. As duas coisas podem fazer isso. Mas o meu julgamento, o teu julgamento, nós podemos julgar, mas não, porque a Bíblia diz: não julgueis para que não sejais julgados. Mas a gente precisa olhar as coisas, examinar e fazer um juízo das coisas, ter a compreensão das coisas, mas não é para condenar, não é já para entregar a pessoa à morte. Eu tenho um pecado, o outro tem outro pecado. E o meu pecado, eu não posso achar que é menor do que o do outro e ele merece castigo e eu não. O amor de Deus, esse amor de Deus, esse atributo de Deus comunicável a mim e a você, que é o amor, a misericórdia e a justiça, ela é maravilhosa, aplicada por Deus na minha vida e na tua vida. O que Deus faz comigo e com você, perdoando o meu pecado, o teu pecado, é assim que você deve fazer com o próximo, com o teu irmão. É usar de misericórdia, ser bondoso, ser longânimo, atributos de Deus comunicáveis a nós. Precisamos disso. É o fruto do Espírito crescendo nas nossas vidas. Amém? Vou orar e encerro. Ó Deus Altíssimo, graças te damos por isso. Pai, perdoa o nosso pecado, o meu pecado e o pecado aqui, que cada um confesse diante de ti, nominalmente, ó Deus, lá na sua casa, lá no seu quarto, dobrando o joelho, confesse a ti o seu pecado, cada um o seu pecado ali com a porta fechada. Ninguém precisa saber, mas o Senhor precisa, nominalmente, cada um deles, e confessar e deixar, para alcançar de ti misericórdia, porque o Senhor já fez
justiça. O Senhor fez a justiça lá no passado e ela é presente e será ainda no futuro. O Senhor executou, derramou sobre nós o teu amor, cheio de misericórdia, a tua justiça cheia de misericórdia, e nós te agradecemos. Pai, manifesta o teu poder em cada vida, em cada coração aqui, porque o Senhor conhece o pensar, o assentar, o caminhar de cada um, e o Senhor está presente onde quer que a pessoa vá, o Senhor estará sempre presente. E o teu poder, ó Senhor, é mais do que suficiente para libertar, para curar de toda obra do diabo. Papai, nós te louvamos e te bendizemos, que cada um, Senhor, tenha a sua fé depositada em ti, para que o Senhor opere na vida deles com justiça, com misericórdia e com muito amor. Em nome de Jesus eu oro agradecido. Amém. Bom, Emerson.